Começando aqui na nossa lição de hoje, a nova aliança, inaugurada por Cristo, é chamada na segunda carta aos Coríntios como o ministério do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo tem um ministério, uma obra a realizar em cada um de nós. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele nos vivifica por meio da palavra de Deus, lembrando-nos o que Jesus ensinou, consolando-nos e dirigindo no tempo presente. Sem ele, não há crescimento espiritual nem novo nascimento. O que garante vencer a corrida que nos está proposta é a comunhão diária com o Espírito Santo. Ele nos leva ao caminho santo, onde o imundo não passa, que é o que diz Isaías 35:8. Muito bem, dá uma paradinha aqui. Qual é esse caminho santo? Esse caminho santo é a própria palavra. O caminho é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. João 14:6 fala isso. Então ele é o caminho. Ele é o caminho santo. Se eu quero viver em santificação, se eu quero viver em santidade, eu preciso andar no caminho que é Cristo. Quem me ajuda, me auxilia a me conservar desse caminho é o Espírito Santo. É Ele quem me ajuda nas minhas fraquezas, é Ele que me ajuda lembrando aquilo que o Senhor me ensinou, é Ele que me ajuda me convencendo de que algo está errado, de que eu tenho que acertar isso, aquilo. É Ele que me ajuda me fazendo viver o que a palavra de Deus fala. Sem o auxílio do Espírito Santo, a gente vai ter muita dificuldade e não vamos conseguir. Porque a Bíblia diz para nós que se andarmos em espírito, nós não cumpriremos as concupiscências da carne. O que seria andar em espírito, num linguajar mais fácil de entender? Então, andar em espírito é viver uma vida de comunhão, de obediência à palavra. É andar em espírito. Andar em espírito não é andar igual um zumbi por aí, como se estivesse em êxtase. Não, isso não tem nada a ver com andar no espírito. Quando você está no espírito, você está mais lúcido mais lúcido do que qualquer outra pessoa. Você não perde a sua lucidez em nada. Então, a realidade é que andar em espírito é simplesmente andar na obediência à palavra de Deus. É você ter e guardar, você ter e praticar o que a palavra está dizendo a você. Andar em comunhão com Deus, aonde o teu espírito ligado em Deus, de fato, domina a sua carne. E para viver essa comunhão, o Espírito Santo é essencial nas nossas vidas. Sem ele a gente não consegue. Nós precisamos do auxílio dele. Não foi à toa que Jesus disse: é necessário que eu vá ao Pai, porque eu vou rogar ao Pai e ele vai enviar o outro Consolador para vocês. Porque é necessário mesmo. Se não fosse, ele não teria feito. Então, precisamos do Espírito de Deus na nossa vida. Continuando. A igreja precisa ser este caminho, a igreja precisa andar neste caminho santo, que é a palavra. Está faltando uma palavrinha aqui. Infelizmente, a igreja de Tiatira tolerou a imundície do pecado em seu meio. Quando a igreja não se enche do Espírito Santo, contamina-se com o pecado e ainda pode trazê-lo aos demais membros do corpo de Cristo. Muito bem, vamos dar uma paradinha também aqui. Eu diria até mais do que dizemos aqui na lição. A igreja de Tiatira tolerou a imundície do pecado em seu meio. Tolerou por várias razões. Como às vezes nós também toleramos algumas coisas na nossa vida por várias razões. E precisamos avaliar se vale a pena tolerar isso. Tem gente tolerando um sofrimento na sua vida há muito tempo. Tem gente que não tem atitude. Falta atitude para que aquilo que está errado em sua vida seja cortado. A pessoa fica tolerando. Ela não toma uma decisão.
Ela está ali protelando uma decisão que ela já devia ter tomado há muito tempo. Então a própria pessoa se machuca, a própria pessoa se fere, a própria pessoa curte uma melancolia, uma angústia na vida, porque não tomou uma decisão. Ah, mas eu estou esperando que Deus me dirija. Eu estou esperando que Deus faça isso, que Deus faça aquilo. Olha, irmãos, Deus dirige aonde? Na palavra. O Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Então, olhe para a palavra e veja o que é que a palavra de Deus fala sobre isso. Qual é a direção que Deus dá aqui? E uma vez que você sabe o que a palavra fala, coloque em prática. Tem coisas que seria até desnecessário você fazer uma oração perguntando a Deus quando a Bíblia já responde a pergunta. Tem coisas que não, tem coisas que a gente precisa realmente pedir a Deus uma direção. E se você já sabe o que a palavra de Deus fala, eu não preciso nem sequer perder tempo com isso. É como quando Deus disse a Moisés que levasse o povo e conduzisse eles à terra prometida e ainda disse, com essa vara tu farás os sinais. E Moisés começa a clamar a Deus, Senhor, e agora? Estou diante do mar e o farol vindo atrás. O que eu faço? Ele disse, por que tu clamas a mim? Você está clamando a mim por quê? Manda o povo marchar. Eu não mandei você conduzir o povo e levá-los à terra prometida? Cadê a vara que eu te dei? Está na minha mão. Então pronto, fere esse mar e ele vai se abrir. Você vai fazer os sinais. Aí há coisas que nós precisamos tomar uma decisão. Há coisas que a gente não pode ficar de braço cruzado esperando acontecer. Porque senão não acontece e às vezes a gente vai julgar ou condenar ou culpar alguém ou até o próprio Deus. Não, porque Deus não me ajudou. Espera aí. Deus não ajudou ou você não fez o que você tinha que fazer? Tem coisas que é você que tem que fazer. Não é Deus. Então nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos mostre, dentro das Escrituras, que atitude tomar. Ele quer que tenhamos vida e vida com abundância. É o desejo de Deus. Deus não quer ver nenhum dos seus filhos padecer. Deus não quer ver os seus filhos sofrerem. Porém, entretanto, vamos abrir um parênteses aqui e dizer a você, às vezes a gente passa por sofrimentos. A Bíblia diz que Jesus padeceu. Padeceu e depois foi glorificado pelo Pai. Há situações na vida em que a gente enfrenta, que a gente padece algumas coisas. Às vezes padecemos por escolhas erradas que fazemos, às vezes padecemos por não estarmos sensíveis a Deus o suficiente, mas faz parte da vida. E nós precisamos superar esse momento. Se vivemos um momento difícil, superemos esse momento difícil. Alguém já disse, se me derem um limão, eu vou fazer o quê? Vou tomar o limão azedo? Não, eu vou fazer uma limonada. Eu preciso tirar lições dessa situação, me levantar e vencer essa batalha que eu estou enfrentando. Mas eu não posso agora parar no meio do caminho, culpar um monte de gente e não fazer nada. Eu preciso tomar a atitude certa. Tiatira tolerou a imundície do pecado em seu meio. Tolerou. Deveria ter tolerado? Não. E esse foi um dos pontos em que Deus disse que tinha contra eles. É que eles toleravam o pecado no meio deles. Até quando alguém tolera um pecado em sua vida? Não deveria tolerar. Sei que está errado, eu tenho que tirar isso da minha vida. É uma decisão da pessoa tomar uma decisão imediata e acabar com aquilo. O Senhor Jesus ensinou, se o teu olho te escandaliza, faz o que com ele? Trata. Não é isso? Não é isso? Trata o olho. O que ele fala? Arranca. Se a tua mão te traz problema, o que você faz com ela? Ele te corta. Ele não está mandando você mutilar o seu corpo. Às vezes a mão é alguém que te ajuda muito. É uma pessoa. Mas você está tolerando. Tem hora que tem que cortar. É melhor cortar aquela mão e resolver a situação do que continuar tolerando. Às vezes é um olho. É alguém que é o olho para você.
que Deus está dizendo para nós? É um órgão importante do nosso corpo. É uma parte importante do nosso corpo. Tanto a mão quanto o olho. Mas tem hora que tem que cortar. Tem hora que tem que cortar. É um namoro que não está te ajudando, está te atrapalhando. É uma pessoa que você gosta, que você acha que é uma bênção para você, em um sentido, mas por outro está te destruindo. Está te tirando da presença de Deus, está te levando para o pecado, está te conduzindo à vida errada. Você está tolerando. Vai tolerar até quando? Eu estou pedindo a Deus uma direção. Bom, tem coisas que eu posso perguntar a Deus, tem coisas que eu não preciso perguntar a Deus. Há comunhão entre a luz e as trevas? Não há. Então eu preciso perguntar a Deus, Senhor, esse rapaz é de Deus ou não é? Ele é convertido? Ele é salvo? Ele serve o Senhor Jesus? Só falta isso. Então pronto. Você está perguntando o que para Deus? Tem coisa que eu não preciso perguntar para Deus. Mas eu gosto dele. E daí? Mas é a minha vontade de ficar com ele. Então você vai fazer a vontade sua e não a de Deus. É isso que você está dizendo. E quando Deus está dizendo isso, não é porque Ele quer tolir você, é porque Ele quer o seu bem. Então tem gente que vai ser problema para você. Você não está enxergando o problema hoje, amanhã você vai pagar o preço. E se você insistir e achar que tem que ser assim? Problema seu. Também os resultados que você vai ter lá na frente, vai ter que administrar, também são seus problemas. Então são situações que às vezes as pessoas precisam ter essa direção de Deus e tomar uma atitude. Eles toleravam o pecado. Há pessoas tolerando o pecado em sua vida. Não, mas isso aqui, sabe o que é? Eu vendo cachaça, mas a cachaça me dá um lucro bom. Pois é. Até quando? Aí vai. Poderia falar aqui de um monte de coisas em que as pessoas agem assim. Meu pai tinha bar, a gente tinha bebida alcoólica de monte. Já contei aqui. Abrimos e jogamos tudo dentro do tanque. O tanque bebeu aquele dia igual um desesperado. Meu tio chegou para a gente e disse, mas por que vocês jogaram essas bebidas fora, cara, desse jeito? Porque se não serve para mim, não serve para o senhor. Não, mas vocês não bebem porque vocês viraram crente. Mas eu bebo. Então vai beber com o seu dinheiro. Porque eu não vou dar isso para o senhor, eu vou dar o veneno para o senhor. Se eu sei que isso não me faz bem, não vai fazer bem para o senhor, não vou te dar. Vou te dar alguma coisa boa, não vou te dar uma porcaria dessa. Então, vai para o lixo, vai para o esgoto. As baratas devem ter ficado bêbadas aquele dia. Voltando aqui. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço e a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Olha que coisa. Então eles eram trabalhadores, muito dedicados. Mas tem um contra ti. O tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, quer dizer, era falsa, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Coisa brava. Então Deus está dizendo, olha, eu conheço vocês, sei que vocês são isso, são trabalhadores, olha, as últimas obras são até maiores do que as primeiras, mas vocês estão permitindo que essa mulher, Jezabel, que não é profetiza coisa nenhuma, que é uma mentirosa, serva do diabo, ande ensinando, e aí corrompendo os meus servos e levando-os aos sacrifícios e à idolatria, à prática de uma prostituição espiritual, porque serviam a outros deuses. E deles o quê?
tempo para que se arrependessem da sua prostituição. Deus sempre dá. Deus sempre dá tempo para a pessoa se arrepender, para ela se acertar. Infelizmente, nem todos se acertam. Infelizmente, nem todos reconhecem o seu erro. Muitos ainda persistem no erro que vinham cometendo. E não se arrependeu. Eis que eu porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Olha bem que ele está falando aqui. E ele está dizendo, e aos que adulteram com ela virá uma grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Observe bem, Deus está dizendo, eu dei uma oportunidade para que você se arrependesse, não se arrependeu. Vai vir uma grande tribulação, para quê? Para que se arrependa das suas obras. Vai vir uma grande tribulação, se não se arrepender das suas obras, na verdade. Olha o que ele está dizendo. Eu já dei tempo para se arrepender, e estou dando outro. Estou dando uma oportunidade. Antes que venha essa grande tribulação. E ferirei de morte os seus filhos. Misericórdia, hein? Os filhos vão morrer. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então Deus espera um arrependimento, Deus espera uma atitude de obediência a Deus, para evitar a desgraça, a morte. E tudo isso viria ainda com a esperança de que houvesse arrependimento. Deus é misericordioso, não? A pessoa às vezes está no final da sua vida, está lá num leito de morte, fez tudo o que não devia a vida inteira. E às vezes Deus coloca alguém lá para falar de Jesus para essa pessoa. Às vezes alguém está internado no leito do lado, é uma enfermeira, é um médico, é uma pessoa lá, uma fisioterapeuta lá respiratória, é não sei o quê, sei lá quem. É um programa de televisão que a pessoa liga naquele quarto do hospital, que Deus usa alguém para pregar, alguma coisa ali. Porque Deus não tem prazer na morte, no sofrimento, na perdição eterna de ninguém. O prazer de Deus é que as pessoas se arrependam e sejam salvas. O desejo dele é esse, que todos se arrependam e sejam salvos. O inferno não foi feito para o ser humano, foi feito para Satanás e os seus demônios. E Deus não quer que nenhum ser humano vá para lá, mas vão. Infelizmente irão. Irão por desprezarem as oportunidades dadas por Deus para que o homem se arrependa, se santifique e volte-se para o seu Criador. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas palavras, eu lhes darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, verso 18 ao 29. Bom, aqui envolve muita coisa, muito assunto. Mas o que eu quero destacar com você na mensagem de hoje é que aquela pessoa que não se arrepende vai ter a sua punição. Por outro lado, aquele que pratica o que a palavra fala, aquele que anda em comunhão e obediência a Deus, vai ter a sua recompensa. É uma das duas coisas que nos esperam: a punição ou a recompensa. De acordo com a decisão que nós tomamos, com a atitude que nós temos de viver e de obedecer o que a palavra fala. O Senhor diz lá ao povo de Israel:
Eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Qual delas vocês escolhem? E aí ele dá a sugestão: escolhe a vida. Ele quer que a gente escolha a vida, ele quer nos dar a recompensa. Ele quer que a gente chegue ao final da nossa carreira com vitória, que possamos herdar o novo céu e a nova terra. E o que depender dele, ele fará tudo para que isso se torne possível. Aliás, já fez. Agora, o homem é que precisa se submeter ao que a palavra fala e não tolerar mais o que Deus não tolera. Amém? Continuando a nossa lição. Essa igreja tinha boas obras, amor e fé. E as últimas realizações eram mais que as primeiras. Porém, tolerava o que Deus não tolera: prostituição e idolatria. Deus não tolera. Com jeito de religiosa, Jezabel, mulher, se intitulava profetisa, mas não era. Enganava os servos de Deus, corrompendo-os com o pecado. Deus deu tempo para que se arrependessem. Infelizmente, não se arrependeu. O resultado foi a morte de seus filhos e grande tribulação aos que adulteraram com ela. Ou seja, os que foram pelo mesmo caminho que ela. Então você veja que, infelizmente, esse retrato é o retrato de uma igreja. Não é retrato do mundo, é de uma igreja. É de um povo que está na igreja. Eu identifico as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse, como, quer dizer, cada um de nós precisamos nos identificar dentro delas, olhando se existem algumas características que nos fazem parecidas com qualquer uma delas. E aquilo que está errado na nossa vida, tire. Porque já sabemos qual vai ser o resultado. Ele já descreve para todas elas. Então, basta olharmos, analisarmos com atenção e, ao observar que tem algo a ser corrigido, corrigi-lo imediatamente. Não dá lugar ao inimigo, para que nada que Deus não tolera se faça presente na nossa vida. Deus deu à igreja autoridade para, espiritualmente, ligar ou desligar uma pessoa do corpo de Cristo. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se a pessoa pecou contra você, você vai lá, procura, se acertou com a pessoa se arrependeu, tudo bem, glória a Deus, e resolveu o problema. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Então, mais uma oportunidade para a pessoa. E chama a pessoa, e corrige a pessoa, e chama a atenção dela, a orienta com a palavra. E a pessoa não ouviu? E se não as escutar? Dize-as a quem? A igreja, quer dizer, a autoridade da igreja. E se também não escutar a igreja, considere-a como um gentil e publicano. Considere essa pessoa como alguém que não quer se acertar com Deus, como alguém ímpio, como alguém que despreza a palavra e que não quer se acertar. Não o considere mais como um irmão em Cristo. É o que a Bíblia está dizendo. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. É o que diz o texto lá de Mateus 18, verso 15 até o 20. Então você veja que Deus leva muito a sério o que é a igreja dele. A igreja do Senhor não são todas as pessoas. São aquelas pessoas que decidem realmente obedecer o que a palavra dele fala. É aquele que aceitou a Cristo, é aquele que renunciou ao pecado, é aquele que agora tornou-se um servo da verdade, é aquela pessoa que tem um compromisso de praticar o que a palavra fala.
Não é só o simples fato de eu estar na igreja que me faz da igreja. Frequentador da igreja, qualquer pessoa pode ser. Pode ser até membro da igreja. A pessoa aceitou Jesus, passou pelas águas, mas a pessoa vive uma vida dupla, uma vida na igreja, uma vida fora. Completamente diferente. Ela pode até continuar como membro da igreja. A gente não sabe o que a pessoa está fazendo, continua. Porém, o Senhor que vê todas as coisas e que sabe todas as coisas, quando olhou para a igreja de Tiatira, via exatamente os pontos positivos, mas também viu o que estava errado. E deu tempo para que se arrependesse. Deu oportunidade a eles para que, ouvindo a palavra, quem sabe aquela pessoa desse ouvido e se largasse a prática errada. Mas não quiseram. Então houve a grande tribulação para eles. Houve um momento difícil para eles. Até os filhos eles perderam. O preço pago foi muito alto. Para ver se eles se arrependem. Para ver se eles se acertam. E mesmo assim não se acertaram. Ou seja, Deus está dizendo para nós aqui, nós precisamos colocar em prática aquilo que a palavra fala. Não podemos apenas ser frequentadores da igreja, precisamos ser mais. Precisamos ser pessoas que andam no caminho santo, que vivem o que diz a Escritura lá em Isaías 35:8. Vamos andar no caminho santo, no caminho que é a obediência à palavra de Deus. Aí sim agradaremos o Senhor. Não é possível continuar servindo a Deus e dizer que o ama se aborrecemos nosso irmão. Por isso, é preciso que acertemos o que está errado, pedindo perdão e sendo perdoados. Assim o corpo de Cristo permanece unido e saudável, e sem impedimento espiritual. Assim nós faremos a obra de Deus. Por isso, temamos ao Senhor Deus e não toleremos o que o nosso santo Deus não tolera. Então, quer dizer que se existem dificuldades de relacionamento com alguém, vamos acertar com a pessoa. Olha, você fez isso, você falou aquilo, isso me chateou, não gostei. Conversa com a pessoa. Se acerta. Nos tempos atuais, a gente vê muita gente agindo na vida natural como eles agem na vida virtual aí, da internet. A pessoa não gosta de alguém, ela bloqueia. Não gostou do que o outro falou, ele exclui. A vida não pode ser assim. A vida não é isso aí. O que as pessoas fazem hoje na rede social é não resolver problemas. Às vezes falam na rede social o que elas não teriam coragem de falar pessoalmente. Ofendem, falam coisas terríveis. Enfim, agem como se fossem pessoas diferentes. Infelizmente, agem com irresponsabilidade. E não é isso que resolve o problema. Nós precisamos agir como pessoas de Deus. Vem cá, irmão, por favor, vamos sentar e vamos conversar. Você falou isso, isso, isso. Eu não gostei. Isso me chateou. Porque eu acho que essa não é a postura correta de você agir. E resolver aquilo ali. Não, eu falei isso por causa daquilo. Bom, se você pensou assim, deixa eu te explicar o que foi que aconteceu. E ali se entendem. Chegam a um acordo. Um pede perdão ao outro, um ora pelo outro, os corações saram e se resolve o problema. Aí a gente age como pessoas, não é como pessoas adultas, nós vamos agir muito mais do que como pessoas adultas, como pessoas de Deus, como pessoas salvas, como pessoas que querem também habitar juntas no reino dos céus. Senão a gente vai agir como criança, que fica bicuda, que fecha a cara, que não gosta, que fica com raiva, que não fala nada, mas continua guardando no coração coisas que são verdadeiros venenos, que vão fazendo mal para a própria pessoa,
que não perdoa, que não limpa o coração, e ao mesmo tempo vai fazendo mal para o próprio corpo de Cristo. Por quê? Porque a pessoa que está magoada, sabe o que ela faz? Ela contamina as pessoas ao seu redor. Aquela pessoa que tem algo mal resolvido dentro dela, ela vai e começa a conversar com um, e daqui a pouco ela destila os seus venenos. Aí fala outra coisa, destila outro veneno para o lado de cá, e para o outro lado, e para o outro lado. E quando vê, ela está contaminando as pessoas ao redor. Ela não está contribuindo, ela está atrapalhando todo o andamento do corpo de Cristo. Porque ela, contaminada, tende a contaminar os outros. Seus comentários, aquilo que fala, não vou falar nada não, sabe? Mas não concordo. Não concordo. Por quê? Vou te falar, não. Já botou uma pulga na orelha, a pulga atrás da orelha de alguém. Não, por que isso? Porque eu não gosto disso. Esse homem está fazendo certo. Fazendo errado. A atitude que ele toma. Olha lá, não se importa. Está nem aí com você. Olha lá, isso e aquilo. E está jogando veneno, e está contaminando as pessoas. Está contaminando geral, como a juventude fala. E aí a família, daqui a pouco todo mundo é contra, daqui a pouco tem um conflito, aí no ambiente de trabalho vira um caos. E às vezes mesmo deu o próprio corpo de Cristo, a igreja. Um grupo de apoio, seja ele qual for. Tem pessoas lá com o coração desse jeito, e vai contaminando um ao outro. Daqui a pouco um trabalho que seria tão proveitoso, que seria uma bênção, que trabalhariam junto, ganhariam almas, levariam pessoas a Cristo, não está fazendo mais isso. Está morrendo o trabalho. E por quê? Porque tem gente ali com o coração contaminado, destilando veneno o tempo inteiro. Porque eu não gosto daquela atitude dela ou dele, porque eu estou contra, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro, e fermenta todo um grupo. Está contaminando, atrapalhando o andamento do corpo de Cristo até. Então Deus está dizendo, isso tem que ser acertado. Não tolere o que Deus não tolera. Se há algo errado, tire da sua vida. É melhor tirar logo, imediatamente, do que deixar isso crescer e daqui a pouco matar o corpo inteiro. Destruir tudo. Botar tudo a perder. E como estamos vendo aqui, uma igreja de Tiatira, que tinha tudo para ser uma bênção, tolera o que é pecado, e vemos aqui um quadro de destruição dessa igreja. Uma igreja que foi destruída, e que era para ser uma grande bênção. Tudo por quê? Porque se tolerou aquilo que é intolerável. Coloquemos o nosso coração diante de Deus. Amém?